E a palavra, eu quero falar de um Deus, o Senhor, que nos resgata e nos resgatou para que tivéssemos vitória, ou um Deus que nos resgata para a vitória. Deus, Ele nos resgata com um intuito de nos levar para um lugar melhor. Deus nunca começou, não começará uma obra em minha vida, em tua vida, que não seja para nos melhorar, nos tornar melhores. O Senhor nos chama para nos tornar melhores, e Ele então chama um povo, o povo que já era seu, já era escolhido seu, que estava no êxodo, escravizado, e Ele tira esse povo para a vitória, tira esse povo para a bênção. O porquê eu quero compartilhar a palavra com a igreja nesta noite, e até, meus irmãos, nos preparando para a celebração que teremos na próxima quinta-feira. Então eu quero já, meus irmãos, pedir à querida igreja, aos amados que estão em casa, que possa abrir as suas Bíblias, se você tiver com ela, ou então o seu smartphone, você possa abrir, usar dele, não há problema. Só te pedimos e reiteramos, eu tenho falado muito a palavra reiterar, eu sei que eu estou falando muito ela, mas reiterar que você precisa tomar cuidado, porque eu sei como que funciona. Você às vezes está conectado no celular, ou no computador, ou qualquer outra coisa deste nível, e você recebe, as mensagens continuam chegando, os convites, as informações, elas continuam chegando. É assim, no meu é assim, não é para ser diferente no seu, elas chegam. Então tome cuidado, porque estamos no momento de culto, e estamos prontos para celebrar Cristo, para bendizer Cristo, exaltar a Cristo. Então não é hora de você estar ligado em outra coisa que não seja celebrar a Cristo, o nosso Senhor. Então abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 6, eu vou ler o versículo 6 e o 7, para a igreja e com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Senhor, essa é a tua palavra, ela é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Todas as coisas passam, estão passando e vão passar, mas a tua palavra, ela é a mesma. O Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo do ontem, é o de hoje e será eternamente. E é confiados nesse Deus, confiados nesta palavra, que nos reunimos aqui nesta noite, confiados que o Senhor já olhou para nós, que o Senhor tem olhado para nós, que o Senhor tem olhado para a igreja, que o Senhor tem olhado para o teu povo, e tem nos abençoado a cada dia. Nos prostramos, ó Pai amado, no teu altar, declarando que nós precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é a grandeza da nossa vida, o Senhor é um Deus a ser adorado a cada dia, a cada manhã, e nós não temos para onde ir, a não ser para a tua presença, para a presença do Rei Todo-Poderoso. Hoje, Deus, fica conosco, fica com este povo, alcance agora cada lar, cada vida, Pai amado, que está ouvindo ao vivo esta palavra e que ouvirá posteriormente. Deus, eu o abençoo a todos e clamo que o Senhor alcance a cada um com graça, com poder, com unção.
Pai amado, trazendo renovo e alegria sobre cada um, trazendo cura. Essa palavra hoje visite os corações e traga cura e traga libertação. Abençoa, Pai amado, esse povo a quem o Senhor escolheu, e escolheu com um objetivo: de dar vitória, de fortalecer até o fim. Te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Meus amados, a história do Êxodo, nós todos conhecemos ela. Em particular, meus irmãos, nossa igreja, o Ministério de Pinheiros, nós ensinamos muito, falamos muito do Êxodo, até por conta, meus irmãos, da celebração da Páscoa. Então sempre estamos estudando o Êxodo, sempre estamos comentando alguma coisa do Êxodo, sempre, meus irmãos, dizemos alguma coisa do Êxodo. Então, meus amados, aqui a palavra de Deus, depois do Senhor revelar o seu nome, sua compaixão, sua aliança, Deus, Ele promete, meus irmãos, uma intervenção no meio do povo, uma intervenção no momento, e Ele, meus irmãos, vai ao resgate do povo que era seu, o povo de Deus. Um povo, meus irmãos, que ficou 430 anos no Egito, e dos quais 400 foram escravos. Mas o Senhor lembra do seu povo, e lembra deles, e aí, meus irmãos, o Senhor, Ele move em direção a esse povo para resgatá-los da escravidão do Egito, para tirá-los da escravidão do Egito. O Senhor move a favor do seu povo para abençoar. Eu quero te dizer nesta noite, a despeito das circunstâncias que você esteja vivendo, que eu esteja vivendo, o Senhor, Ele move a nosso favor, e Ele move para nos resgatar, não para nós ficarmos e continuarmos a mesma coisa, não é para isso. Deus, Ele te resgata, e Ele me resgata, e Ele foi resgatar o povo hebreu lá dos egípcios, não foi para eles continuarem da mesma coisa, do mesmo jeito que estava, não, senhores, não senhoras, Ele os resgatou para que desse a eles vitória, e o Senhor te resgatou, e o Senhor resgata a igreja, e paga um alto preço. E eu vou agora dar um salto de mais de 2000 anos, e Ele paga um alto preço, meus irmãos, para que nós tivéssemos vida, e a tivesse com abundância, e tivéssemos, meus irmãos, a certeza da bênção do Senhor sobre nossa vida. É para isso que o Senhor nos resgata. Meus irmãos, mas nós, quando o Senhor olha para nós, Ele sempre, meus irmãos, quer tirar o nosso foco, Ele quer tirar a nossa atenção, Ele quer tirar, meus irmãos, a nossa fé, a nossa certeza. E Faraó, ele é usado dessa forma na vida do povo hebreu. E, meus irmãos, as vozes que ouvimos, as vozes que chegam até nós, a grande maioria delas, eu já disse muito isso aqui, é para que nós, meus irmãos, desviemos a nossa atenção de Deus, para que nós tiremos o nosso olhar do Senhor, o nosso olhar do eterno que pode nos abençoar. Meus irmãos, e o Baruque fala com autoridade, e quando ele canta, o poeta, ele fala: faz-me ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, meus irmãos, para que o mundo não confunda, para que o mundo não nos confunda, para que nós não sejamos confundidos. Aliás, meus irmãos, que uma das coisas que o inimigo é muito pronto para fazer e sempre faz, ele, meus irmãos, sempre, ele quer tirar de nós esta bênção que é a palavra de Deus. E ele vai, meus irmãos, até o pináculo do tempo, quando Jesus é batizado, e ele quer tirar de Jesus, meus irmãos, e ele usa a palavra. Não se engane, ele vai usar qualquer coisa para te tirar da presença de Deus. Mas eu quero te dizer, o próprio Jesus, conhecedor da palavra, ele fala também, mas pela palavra, e ele, meus irmãos, rechaça todo o convite do inimigo, meus irmãos, que veio para talvez tentar frustrar um plano de Deus sobre a vida do eterno. E o inimigo sempre quer fazer isso com as nossas vidas. Então, meus irmãos, no Êxodo, nós vamos caminhar aqui alguns versículos do Êxodo 28, a palavra do Senhor fala assim: então disse Faraó:
deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente indo, não vá longe. Orai também por mim. Você sabe o que Faraó está dizendo? E o inimigo, ele muitas vezes, ele faz isso. Olha, vocês querem ir, não vá longe. Seja nosso vizinho. Crente, não mude de vida, continue do jeito que você está. Venha, hoje, meus irmãos, é o evangelho das facilidades. Venha do jeito que você está, continue do jeito que você está, e depois nós veremos o que acontece lá na frente. Não. O evangelho, meus irmãos, que é a palavra do Senhor, a palavra que é ministrada a nós, ela nos chama para mudança. Uma das coisas que eu e você precisamos fazer é romper com tudo aquilo que era o nosso passado, com tudo aquilo que era engano, com tudo aquilo, meus irmãos, que traz confusão. Nós precisamos romper com todas essas coisas. Mas o inimigo, e aqui, meus irmãos, o Faraó, ele está dizendo: você não acha que você é muito crente? Você não acha que ir à igreja todos os domingos, participar de uma live, algumas vezes na semana, não seja fanatismo? Você não acha que isso não te faz falta alguma? Você não acha que você adorar a Deus uma vez por semana, ir à igreja uma vez por semana, não é mais do que suficiente? Agora, meus irmãos, impedidos, né? Estamos no afastamento social, eu esqueço a palavra. Mas aí, meus irmãos, é isso que o Faraó está dizendo, e ele diz para nós: gente boa, você vai na igreja uma vez por semana, está bom demais, você não precisa ir mais lá. Você orou uma vez, não precisa mais. Você buscou a palavra um dia, não precisa mais. Querido, o inimigo sempre vai usar desses artifícios para tentar confundir a sua vida. Eu quero te dizer, está mais do que na hora de nós tomarmos posição diante de Deus e irmos à face dEle, para a presença dEle, e buscar Ele com inteireza de coração, com uma certeza, que Ele nos ouvirá e que Ele nos abençoará e que Ele cuidará de nós. Então, meus amados, o inimigo, e aqui a figura do Faraó, ele sempre está oferecendo benesses para que você fique longe, tire o foco do Senhor e pare de orar e olhar para o Senhor. Então ele fala assim: seja meu vizinho, não vá para longe não. E ele, meus irmãos, é tão sórdido que ele ainda fala para o povo hebreu, fala para o Moisés: orem por nós. Que Deus nos dê ouvidos espirituais, meus irmãos, para entender o que Ele tem falado com a nossa vida a cada dia, a cada manhã. E os irmãos vão entender o porquê que eu estou dizendo tudo isso, e daqui a pouco chegamos lá. Aqui, meus irmãos, no Êxodo 10, a palavra do Senhor fala assim, no 9 e no 10. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos e com nossos velhos, com os nossos filhos, com nossas filhas, e com nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então nós sabemos que festa ele está dizendo aqui. Então, meu amado, minha amada, ele está dizendo assim: deixa eles aqui, que os seus pais sirvam a Deus, e seus filhos fiquem. Deixa, a palavra usada é: deixem viver a vida. Essa é a tradução do Romero, né? Você não vai achar isso aí. É a tradução minha, né?
Deixa eles curtirem, deixa eles viverem, deixa eles curtirem. A juventude passa muito rápido, então deixa. Só que a grande questão, meus irmãos, é que quando nós abrimos mãos disso, a possibilidade, meus irmãos, de nós não vermos esse indivíduo voltar para os pés do Senhor é muito grande. Porque, meus irmãos, nós não podemos nos deixar enganar que eu vou correr esse risco e eu deixo e não vai acontecer nada sem problema algum. Não, querido, você não pode, não há como você negociar isso, não tem como. Então, meus amados, e aqui a palavra fala assim, então, no 10, então, ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e os vossos filhos. Olhai, que mal há diante da vossa face, que mal há. O seu filho e a sua filha fizerem isso, que mal há? Não há mal, eles participarem disso, não há mal, deles participarem daquilo, não há mal nisso. Qual é o erro, qual é o problema? Às vezes, meus irmãos, nós como pais, temos que tomar decisões enérgicas e dizer é assim. E tomarmos a decisão e tomar mesmo. E aliás, meus irmãos, os filhos foram dados, Deus nos deu, nos confiou para que nós pudéssemos cuidar da vida deles. Não é para você soltar e deixar ele fazer o que ele quer. Não é isso. Nós devemos cuidar do tesouro que Deus confiou a nós. Para que nenhum se perca, mas antes que todos sejam abençoados, cuidados, assistidos e fortalecidos pelo Senhor. O Senhor, Ele nos chama para isso. Aqui, meus irmãos, nós estamos entendendo que Deus, Ele está aqui enviando 10 pragas. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada, e assim o povo Ele libertou. É um corinho antigo que louvávamos quando eu cheguei na igreja. E as pragas, meus irmãos, alcançam então os egípcios, e nós estamos aqui indo para a última, meus irmãos, a penúltima praga, que é a das trevas. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma ação de Deus, o poder de Deus. E depois a última praga, nós falamos até sobre ela, antes, meus irmãos, da instituição, aliás, depois da celebração da Páscoa, que é a última, que é, meus irmãos, a morte dos primogênitos. E aqui, meus amados, chega num ponto que eu penso que é o que vai, meus irmãos, nos ensinar mais nessa palavra que eu já li, o comentário que fiz até agora, lá no Mateus capítulo 10 mesmo, no versículo 25 e 26. Quando, meus irmãos, o Senhor, Ele chama e Ele traz aqui uma palavra muito abençoadora sobre nossa vida, muito poderosa. Então a palavra fala assim, no 10, 25, Moisés, porém disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Meus irmãos, o faraó, aqui, ele tenta mais uma vez negociar com Moisés. E a palavra dele é mais ou menos assim: pode levar o povo, mas deixem as ovelhas e o gado.
E aí, meus irmãos, ele de novo ele tenta negociar. Meus irmãos, o Senhor está nos alertando com esta palavra. Porque o inimigo, ele às vezes, ele aproveita, meus irmãos, que muitas pessoas estão vulneráveis. Muitas pessoas estão sensibilizadas com tantas coisas acontecendo. Muitas pessoas, meus irmãos, até, eu poderia dizer, estão entristecidas, feridas, preocupadas com o amanhã, o que pode acontecer. E o inimigo, ele usa desse artifício, ele sabe disso. Meus irmãos, integralmente quem conhece você é o Senhor. Ele conhece, aliás, desde o ventre da mãe, mas o inimigo, quando eu digo a palavra, meus irmãos, ele também conhece essa palavra. E ele pode usar isso para ferir a minha vida, para trazer tristeza, para subtrair da minha vida alguma coisa. E é isso que ele está dizendo aqui para o povo hebreu: deixe aqui as ovelhas e o gado. Meus irmãos, e o Moisés, ele diz assim: nem uma unha ficará aqui, nem uma unha do povo hebreu. Tudo o que temos, nós sairemos daqui com tudo para servir ao Senhor. Querido, o Moisés, ele tomou uma atitude que muitos crentes precisam tomar. Nós, meus irmãos, precisamos tomar essa decisão que o Moisés tomou. E ele disse, meus irmãos, possivelmente ele deve ter dado, meus irmãos, um soco na mesa. E ele disse para Faraó: olha aqui, Faraó, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu já disse que lá atrás o Eu Sou disse que Ele iria conosco. Então o Eu Sou está conosco e Ele nos abençoará. Então deixa eu te explicar de novo. O Eu Sou me mandou até aqui. Então deixa eu te falar o que vai acontecer. Nem uma unha do povo hebreu ficará aqui. Todos sairão e nós iremos para frente e iremos fazer festa para a glória de Deus Pai. Querido, eu quero te dizer, nós precisamos tomar essa decisão e dizer para o inimigo da nossa alma: nada do que eu tenho será para você, tudo que eu tenho é para servir o Todo-Poderoso, e eu sairei daqui para fazer uma festa, para celebrar ao Senhor, o Rei dos Reis, o que tem nos abençoado. Meus irmãos, Moisés, desde o nascimento, ele viveu de crise em crise. Aliás, a vida do Moisés foi forjada na crise, desde o nascimento. Se você prestar atenção nisso. Desde o nascimento, como criança, ele foi jogado no rio, num cestinho de junco. E aí, meus irmãos, já no nascimento, senão ele seria morto. Nós conhecemos a história, porque que Deus se lembra do seu povo. Ele mata um egípcio, esconde o corpo, mas é descoberto, ele tem que fugir. Mas já era a provisão de Deus. E aí, meus irmãos, ele volta para a terra dos filhos de Deus. E lá, meus irmãos, ele lidera esse povo para sair dessa escravidão. Ele é enviado, penso eu, para que fosse lá usado como instrumento de Deus. As crises, meus irmãos, chegam na vida do Moisés, aliás, desde o seu nascimento. Agora, meus irmãos, o que nós aprendemos quando vocês lê a história do Moisés, é que ele, meus irmãos, entra numa crise de uma forma, mas ele sai muito melhor. Receba essa palavra para a tua vida. Eu não sei o tamanho da tua crise. Eu não sei o tamanho da crise do Brasil ou do mundo, do globo. Mas eu quero te dizer, Deus é poderoso no meio do teu povo fazer nós, como filhos dele, sairmos muito melhor do que nós entramos. Em nome de Jesus. Porque Deus, meus irmãos, ele forja o caráter dos seus filhos. Meus irmãos, não forma, meus irmãos, não é na manha. Às vezes é na forja, é no fogo.
você como um grande crente, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você será depurado no fogo. Nós somos depurados no fogo. Querido, nada que o mundo está vivendo é maior do que Deus, nada. Ainda que seja preocupante, eu também tenho as minhas preocupações. Nós todos temos, mas nada é maior do que Deus. Deus está no controle do universo e Ele é o abençoador da nossa vida e Ele cuida de nós. Ele nos abençoa, Ele nos levanta cada dia, cada manhã. Ele nos faz, meus irmãos, caminhar, meus irmãos, altaneiramente entendendo que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não olhe, querido, deixa eu te falar de novo. É o momento de nós estarmos ligados à videira verdadeira, ligados ao que nos dá vida. Amados, quantas pessoas estão olhando para a televisão, quantas pessoas estão olhando somente para as notícias e estão preocupadas. Eu estou falando porque eu já ouvi, meus irmãos, conversa de pessoas que de tanto ver televisão, adoeceu a vida dela, desanimou, geral. Irmãos, e vão falar a mesma coisa, isso é outra artimanha do inimigo. Não tem nada de novo. Se você olhar, isso, vai até de madrugada, é a mesma notícia, não muda. Eu tenho observado isso. Se você ver a notícia de manhã, ela vai ser, se não acontecer nada assim de extremo, é quase a mesma o dia inteiro. Aí por que você ficar vendo isso? Isso faz mal para você, faz mal para o teu coração, para a tua mente. Faz mal, te adoece espiritualmente, porque não nos faz bem. Essas más notícias não nos faz bem, não faz a mim, irmãos. Irmãos, tem um cara aí, ele fala no YouTube, é assim, é o melhor cara que eu vi até agora, esqueci o nome, se não falava, que fala do Covid-19, desde o primeiro dia, ele que falou dessa curva, dos cálculos, eu esqueci o nome do cara. Mas ontem eu fui, ele apareceu com um negócio novo lá, sempre ele fala 1h e 15. Eu vi uns 15, mas eu fiquei olhando, falei, gente, se eu ficar ouvindo esse cara, ele vai trazer muita dúvida para mim, do que respostas. E a resposta, meu querido, minha querida, ela está na palavra de Deus. E eu devo olhar para a palavra. Ele está errado? Não. Mas ele está baseando tudo que ele sabe na ciência. Mas o Deus que servimos está acima da ciência. Ele está além da possibilidade da ciência. Você crê na ciência? Creio. Irmãos, nós cremos, mas o Deus que pregamos, que estamos ensinando, é o Deus do impossível, que faz o impossível acontecer. Ele é o que tem todo o poder no céu e na terra. Ele é um cara bom, irmãos, eu não estou falando contra ele. Mas querido, se eu ficar lá ouvindo aquele cara, aliás, o jeito que ele fala, ele fala, sim, vai chegar, lockdown. Vai ter que parar, porque não sei quantos, a curva vai para lá, vai para acolá. Irmãos, quantas pessoas não entendem nada disso. E ficam ouvindo. Até mandaram uma piada para mim brincando, né? Daqui a pouco o cara vai querer colocar o nome do filho de lockdown. E eu não sabe, o que é isso? Eu achei legal. Vocês dão em árvore, será? Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra, olhar para a promessa de Deus para a nossa vida, para a tua vida, nos aproximar do Senhor e crer na obra dEle. Meus irmãos, graças a Deus,
esta igreja, ela está falando ainda de números, e não está falando de nomes, e que em nome de Jesus continue assim. Nós não falemos de nomes, mas falemos de números. Mas eu sei, meus irmãos, por exemplo, subimos a notícia dada pela diaconisa Sandra, de um menino que se acidentou, novo. Meus irmãos, e veio a falecer, foi morte cerebral. Oramos por ele, colocamos no altar de Deus. Agora, meus irmãos, Deus é que sabe o que vai acontecer, mas foi o nome que nós entendemos, que nós conhecemos, e chegou o nome. Mas quantos outros, meus irmãos, não têm sofrido, não têm sido impactados, meus irmãos, com notícias ruins, tristes? Quantos, meus irmãos, não têm sofrido com isso tudo que está acontecendo? Mas o povo de Deus, meus irmãos, escravizado por 430 anos, 400 dele escravos, o Senhor um dia se lembrou deles e os tirou da escravidão. Eu quero te dizer, o Senhor, Ele pode se lembrar de você e pode te tirar em um momento. Ele muda, meus irmãos, a sintonia, e Ele levanta você como um vitorioso, uma vitoriosa, um homem animado, fortalecido, curado, sarado, um homem que vai levantar a cabeça e dizer: Deus tem o controle, está no controle, e Ele vai cuidar de mim até o fim, para a glória de Deus Pai. Aqui, meus irmãos, eu quero te dizer que Deus, Ele está forjando os seus, está depurando no fogo. Você sabe o que é depurar? É Ele tirar nossas impurezas, é Ele nos fazer melhores, é Ele, meus irmãos, mostrar para nós que somos humanos. Meus irmãos, há muitas pessoas desligadas, humanamente falando, e elas estão ligadas, meus irmãos, achando que estão conectadas. E aí os estudiosos, há um teólogo polonês que nos ensina isso, que fala do amor líquido. Eu já disse bastante aqui, meus irmãos, onde as pessoas imaginam, porque tem tantos seguidores no Instagram, porque tem tantos no Facebook, porque tem tantos likes ou dislikes, meus irmãos, ele acha que ele é a pessoa. Querido, Deus está te fazendo mais humano. Deus está me fazendo mais humano. Deus está me fazendo olhar, meus irmãos, os detalhes da vida. O nascer e o pôr do sol às vezes já é motivo hoje de muita alegria, mas eu falo para você, há quanto tempo você nem se lembrava mais disso? Porque você fica colado no celular olhando para ele, se deixar 24 horas. Deus tenha misericórdia de nós, e nesse tempo de pandemia Ele nos ensine, meus irmãos, o que é que tem valor realmente para a glória de Deus Pai. Ele nos ajude. Hoje eu falei com uma cunhada minha, ela disse assim para mim, liguei para ela para felicitar pelo Dia das Mães. Ela tem filho mais velho do que eu, apesar de ser minha cunhada, então eu tenho sobrinho mais velho do que eu. E eu disse para ela, feliz Dia das Mães. Irmãos, a minha voz, ela já começou a chorar, não chorar, mas eu vi que embargou a voz dela, deu nó na garganta, né, conhecido. E ela falou assim: como é bom falar com você. Irmãos, o que eu fiz? Gastei 2 minutos para ligar para ela e dizer feliz Dia das Mães. E vamos para frente, irmãos. Deus há de abençoar. Então, meus irmãos, certas coisas nos faz mais humanos, nos faz entender o valor dessas coisas, e eles também entendem, e eu glorifico a Deus porque estão entendendo, e eu glorifico a Deus porque estamos entendendo, e eu glorifico a Deus porque a igreja está entendendo. Eu adoro a Deus por tudo isso. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4 e 5, ele fala assim, deixa eu ler do começo aqui, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora ele vai falar de Cristo aqui. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Meus irmãos, aqui João está falando que o Cordeiro de Deus, ele veio, a vida estava nele, ele era a vida, a luz estava nele, ele era a luz. Ele era a vida para os homens e dos homens, era a luz do mundo. E ele, meus irmãos, era esse Deus maravilhoso que nós temos servido. Eu sublinhei no meu sermão, quando eu estava escrevendo hoje, pode ser que eu até tenha ouvido essa frase, pode ser, não me lembrei, não lembro de ter lido hoje, mas, meus irmãos, eu penso que Deus, o Senhor, mais do que em qualquer era da história, Ele quer isso de mim e Ele quer isso de você, mais do que em qualquer outro tempo da história. Ele quer que você alinhe o seu propósito no propósito dEle. É isso que Ele quer. Hoje aprendemos lá, Fabiana dando aula para nós pela manhã, o Provérbios capítulo 16, versículo 1. Você pode fazer qualquer coisa, pode fazer plano, não há problema em fazer. O Salomão nos ensina isso. Mas, meus irmãos, a resposta, ela vem de Deus. Eu não posso fazer plano e já dar a resposta. Eu tenho que fazer plano e entregar tudo no altar de Deus. Aliás, meus irmãos, o plano do homem é frustrado, mas o de Deus, ele é perfeito, porque a vontade dele, ela é boa, perfeita e ela é agradável. O do homem muitas vezes frustra. Erramos muito, meus irmãos, erramos muito. Então eu preciso alinhar o meu propósito com o propósito de Deus, ao propósito do Pai, ao propósito daquele que nos criou, daquele que te formou, que sabe até quantas vezes o seu coração vai bater. Ele sabe, Ele tem o controle da sua vida e você precisa entender isso. Qual é, Deus, o teu propósito para mim? Eu quero alinhar o meu propósito com o Senhor. Eu não posso mais andar do jeito que eu andava. Eu preciso mudar. Eu preciso tomar decisões na minha vida que glorifiquem o teu nome, que exalte o teu nome. Quais são? Nós aprendemos hoje. Quem esteve na sala da escola bíblica aprendeu. Nós precisamos, meus irmãos, alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus, para que tenhamos vitória plena sobre nossa vida. Meus irmãos, que nós, eu e você, quando nós acordarmos de manhã, vamos ver se a Ana Carolina lembra ontem dessa frase, o inimigo possa nos dizer, mais uma vez, acordou um filho de Deus. Mais uma vez acordou um que vai frustrar os planos do inimigo. Que o inimigo, meus irmãos, ele saiba que você acordou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não seja um homem ou mulher que não faz diferença nenhuma. Não seja isso.
Seja um homem ou uma mulher que faz diferença, seja um jovem, seja um adolescente, seja desculpe a expressão aí, dos idosos, um idoso que faz diferença, em nome de Jesus. Que Deus te dê força para você enxergar o propósito dele sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Essa frase eu mudei ela um pouco, a Ana sabe, é um livro que eu estou lendo, eu acho que é dela, está lá na cabeceira da minha cama, Homens do Reino. Essa frase é de lá. E aí, meus amados, ele fala assim: o homem do reino, quando ele acordar, ele tem que fazer diferença, sim, senhores. Eu não posso chegar lá onde todos chegam e o lugar continuar a mesma coisa. Quando você e eu chegarmos, deve haver luz, deve haver mudança, deve haver diferença. Deve haver, as pessoas devem saber. Aliás, as pessoas não, porque isso parece que torna muito pessoal, né? É como a Aline está aqui olhando para mim, a Aline chega lá na empresa dela e fala assim: agora eu cheguei chegando. Irmãos, parece muito pessoal, não é isso, isso é no mundo espiritual. E eu até disse, salvo engano, quinta-feira, devemos tomar cuidado, meus irmãos, porque é um momento que nós vemos pessoas tão assim, carentes em todos os aspectos, não em um aspecto só, que nós, parece que você chega, eu não te avisei? Eu não te chamei para ir na igreja? Queridos, a pessoa não precisa disso, ela precisa de amor, ela precisa que você estenda as mãos, ela precisa que você ame ela precisa que você abrace ela. Aliás, agora está proibido abraçar, então dê um abraço virtual nela, em nome de Jesus. Mas não ache que você é um super homem, super mulher. Nós não somos. Nós somos dependentes do Senhor e precisamos declarar isso a cada dia. Então, os homens do reino, eu li hoje um capítulo desse livro, 10 páginas, e ele me ensinou muito, meus irmãos, muito. Aliás, pelas 10 páginas que eu li, eu te recomendo, leia. Uma bênção. Eu acho que é da Ana, ela está me olhando ali com a carinha, mas deve ser dela. Então ele é meu. Glória a Deus. É que eu achei ele assim, será que a Ana leu esse livro? Ele está assim, né? Não que ela seja, mas uma bênção, uma bênção. Alguém deve ter indicado, ela comprou e graças a Deus, um presente abençoado. Em nome de Jesus, querido, querida, nós possamos ser esse homem do reino, que toma as decisões certas, na hora certa, e toma na presença de Deus, e são abençoados para a glória de Deus Pai. É bem possível que a gente conte mais alguma história desse livro aqui. E que Deus nos ajude a nos lembrar a cada dia, a cada manhã, que o Senhor, meus irmãos, Ele nos resgata para a vitória. Se você chegou até aqui, Deus tem algo especial para a tua vida. Deus tem algo especial para nós. Talvez você possa olhar para mim e dizer assim: pastor, mas o pastor está vendo a minha conta bancária, o que está acontecendo com ela? Você está vendo que está baixando o saldo a cada dia, está baixando, está baixando. Irmão, Deus sabe de tudo, Ele já viu tudo. Ele volta 430 anos na história do povo hebreu, tira de lá e fala assim: sai daqui, povo, e vamos para o deserto fazer festa. Vamos celebrar Páscoa, vamos para frente. 430 anos, gerações inteiras estavam escravizadas, até que o dedo de Deus, a mão de Deus, a voz de Deus chega e ecoa naquele lugar.
e eles são abençoados. Quando a voz do Senhor chegar e ecoar no lugar que você está, no ambiente que você está, essa voz é para haver transformação na tua vida e na minha vida, para a glória de Deus. Receba essa palavra. Deus te chamou para ser um vitorioso ou vitoriosa, em nome de Jesus. Os planos de Deus na tua vida não podem ser frustrados, a não ser que você queira. Aí você decide. Mas se você olhar para a palavra, se consagrar, buscar a face de Deus, Ele não te despede vazio. Ele cuidará de você a cada dia, a cada manhã, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus te levante, que Deus cuide de você, que Deus te fortaleça e te faça mais do que vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus seja louvado em nome de Jesus. Eu quero orar com você, Senhor amado, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu te adoro, Deus, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, na beleza da tua santidade, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Pai, nos humilhamos no teu altar e dizemos, ó Pai, que o Senhor é bom. A tua palavra, ela é absoluta e ela é poderosa. Nós não queremos ser exclusivistas, mas entendemos que o Senhor, para os seus, o Senhor tem uma palavra de promessa, uma palavra de bênção, de ânimo. O Senhor tem uma palavra que encoraja a nossa vida, e eu te agradeço, porque hoje ouvimos aqui, aprendemos que o Senhor olha para o Moisés e o encoraja a ir até Faraó. E ele, apesar de ter vivido de crise em crise na sua vida, ele chega no fim de tudo e ele vê a mão de Deus sobre a tua vida. Deus, em nome de Jesus, para esses que têm vivido de crise em crise, coloca a tua mão, muda isso, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. E eu, Pai amado, já uso essa palavra, aproveito essa oração e quero abençoar essa cidade. Nós somos a igreja e estamos aqui congregados e nós cremos que o Senhor pode colocar, Pai amado, em nome de Jesus, nesse lugar anjos que vão guardar a igreja, que vão guardar a cidade, que vão guardar esse povo, e nós passaremos por essa crise em vitória, celebrando a Cristo, bendizendo a Cristo, adorando a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Pai. Olhe agora para esse pai, olhe para esse empresário, olhe, Deus, para a mãe, olhe para o filho. Deus, em nome de Jesus, faz uma obra, Deus, neste coração que está aflito, que está talvez endurecido por conta da situação. Faz uma obra, Deus, traga livramento, traga bênção, traga alegria, traga paz a cada coração, eu te peço, em nome de Jesus. Pai amado, pode muitos, por não entenderem, até louvamos aqui, zombarem da nossa fé, zombarem da igreja, zombarem dos pregadores, zombarem do povo que celebra, que engrandece, que bendiz ao Senhor. Mas, Pai amado, nós queremos a cada dia estar perto de Ti.
E eu te peço nesta noite, todo impedimento, o que nos afasta do Senhor, nos livra dele, nos livra dele. Eu disse hoje, nós não queremos, Pai amado, viver um pseudo-cristianismo, pseudo-servo. Não, Deus, nós queremos viver para te agradar, para glorificar o teu nome. Nós não queremos ter a nossa vida pautada nas coisas terrenas, mas nós queremos ter a nossa vida pautada nas coisas celestiais. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do santo e do bendito nome do Senhor, o nosso Deus. Oro, Pai, te agradecendo e te bendizendo, entendendo, Pai, que o Senhor já tem falado conosco, tem nos abençoado e tem cuidado de nós. Eu abençoo este povo, eu abençoo a igreja, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.